tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos celebrando a festa de São Pedro e São Paulo em nossa comunidade. Aí, rezar por todos nós aqui da comunidade, por todas as comunidades. Estamos reunidos para celebrar a solenidade do apóstolo Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Nossa oração pelo Papa Francisco para que continue a inspirar a missão da igreja. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por meio. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto de louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Pedro, o apóstolo, e Paulo, o doutor das nações, os dois nos ensinaram a lei do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, queridos, como nós estamos aqui motivados, depois desses 3 dias, desse tredo, hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E vos convido, além das intenções particulares e de rezarmos pela caminhada da nossa comunidade, a entrar em comunhão com tantas comunidades, né? É tão gostoso a gente pensar quão expressiva é a liturgia, a nossa caminhada. Vocês param para imaginar isso de vez em quando? Vocês imaginam quantos milhões de comunidades pelo mundo afora, hoje e amanhã, estarão em festa? Né? Então a igreja faz comunhão com a igreja no mundo todo, em solenidade, em honra a esses baluartes, né? Esses pilares da fé cristã, da fé católica. Então nessa comunhão nós vamos celebrar a Santa Missa hoje. Então, seguindo a Santa Missa nesse momento, vos convido a pedir perdão a Deus por tantas vezes que nos falta esse amor pela igreja, esse amor pelas causas do reino. Peçamos o perdão numa só voz. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor, que o nosso Deus Todo-Poderoso e de infinita misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Seguindo a Santa Missa, vamos glorificar o nosso Deus. Glória, ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens.
com todas as motivações que nós trazemos. Senhor nosso Deus, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, destes à vossa igreja os fundamentos da fé. Concedei-nos por sua intercessão os auxílios para a salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo os deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De Todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. É vosso rosto, não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. De todos os Temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o monte da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. No Espírito, aleluia. 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 No Espírito, aleluia. És a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse, eu te darei o meu rei das chaves e a minha igreja. Sobre essa pedra edificarei. Aleluia, aleluia. No Espírito, aleluia. Aleluia, aleluia. No Espírito, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Graças a vós, Senhor. Tenha a vontade de se assentar. Vamos anunciar a palavra de Deus. Então, queridos, eu vou fazer só alguns apontamentos, não tanto objetivamente sobre as leituras, mas sobre a festividade e as figuras de Pedro e Paulo, no sentido geral, só apontando para iluminar a nossa caminhada de fé. Então, o que eu vou partilhar com vocês é mais algumas provocações de como que o testemunho, não só a intercessão dos santos, mas o testemunho. Eu dizia isso antes de ontem no trido, né? Percebam que às vezes as devoções populares, as devoções aos santos, às vezes elas focam muito na devoção, no sentido de intercessão. Longas novenas, longas orações pedindo a intercessão dos santos. É importante isso? É importante. Nós cremos na intercessão dos santos, nossa fé católica crê, e nós temos fundamentos bíblicos e principalmente da tradição da igreja
que nos mostra que os santos realmente intercedem por nós. Porém, nós não podemos tornar a nossa fé e as nossas devoções algo mágico. Em outras palavras, não podemos usar os santos como se fossem amuletos. Eu rezo, eu faço a novena e espero a graça de Deus. Muito cuidado quando a gente celebra as nossas devoções, porque um dos principais aspectos dos santos é o que eu falei há pouco, bem rapidamente, o que eu falei também antes de ontem, dizendo: um dos principais aspectos de celebrar os santos é olhar para eles e dizer: o nosso caminho é de santidade. O caminho do batizado, do cristão, da cristã, é ser santo também. E olhar para esses santos nos diz também outra coisa. Não só que o nosso caminho é a santidade, mas nos diz: é possível. É possível. Né? Olhem a figura de Pedro e de Paulo. Né? Vocês imaginem, se não é a graça de Deus, vocês acham que Pedro ia se tornar, ia ter tamanha referência na igreja? Humanamente falando, né? Olha para a história, quem era Pedro? Um pescador. Numa época em que a grande maioria das pessoas eram semi-analfabetas e provavelmente analfabetas. Olha para esse contexto, para essa época. Numa época que falar da lei de Deus era uma tradição, era uma educação principalmente oral, não se tinha nem tanto acesso à Sagrada Escritura. Aquilo que se aprendia, a grande maioria se aprendia dos pais, que aprendiam dos avós, e assim sucessivamente, entende? Numa época de precariedade, de uma fé simples, de uma fé vivencial, um pescador que Deus chama e diz: segue-me, porque eu farei de vós pescador de homens. Entende isso? Então, olha a beleza de celebrar hoje São Pedro e São Paulo, é dizer isso para nós, dizer: meu filho, minha filha, a santidade não é só um caminho para nós todos, mas é uma possibilidade. E por mais que nós olhemos para nós e percebamos a nossa fragilidade, isso me intriga, e eu falo isso de vez em quando nas comunidades. Quando a gente chama alguns leigos para algumas missões na igreja, fala: fulano está precisando de agente na pastoral do idoso, está precisando resgatar a pastoral da criança. Tem gente que fala assim: padre, mas eu não tenho condições de assumir uma pastoral. Eu fico intrigado com isso, porque se fosse depender das condições humanas de Pedro, o cristianismo não teria chegado até nós, com certeza. Mas ele chegou porque depende da graça de Deus que transborda. Então é isso, olha, isso é muito forte para mim e eu compartilho com vocês. Assim como Deus alcançou Pedro, alcançou Paulo, transformou as suas realidades humanas e os fez capazes de pregar o Evangelho, Ele também nos faz capazes, desde que nós digamos: sim, Senhor, eu te amo. Lembra quando Jesus questiona Pedro no outro momento: tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, esse é um outro aspecto que eu destaco de Pedro. Falando da graça de Deus que alcança-nos e transfigura nossas misérias, é entender que seguir a Jesus Cristo não se trata de uma... Assim como Paulo também, por mais que Paulo é essa referência de pregação, por mais que Paulo é estudado, seguir a Jesus Cristo não se trata de uma capacidade de pregar, se trata antes de amar. É o que nós falávamos também rapidamente antes de ontem no tríduo aqui. Seguir a Jesus Cristo não pode ser um simples ato, reflexo da confiança na sua própria capacidade de pregação. Seguir a Jesus Cristo é, que eu disse há pouco, antes de tudo, entender que é fruto da graça, e junto a isso entender que a nossa relação com Deus precisa ser fruto de uma relação de amor, de quem ama. Isso se aplica a Pedro, se aplica a Paulo e se aplica a cada um de nós.
Então, se o nosso seguimento a Jesus Cristo não é um seguimento de quem ama a Deus, em retribuição desse Deus que antes nos amou e se entregou por nós, se o nosso ser cristão não está encharcado por essa resposta de amor, nós ainda não entendemos o chamado que Deus nos faz ao nosso batismo. Então, primeiro, a graça de Deus que transfigura-nos. E junto a isso, entender que é uma resposta de amor a quem antes nos amou. E terceiro aspecto que eu destaco com vocês, a perspectiva do pastoreio. Vocês ouviram essa segunda leitura de hoje? Essa segunda leitura da liturgia dominical? Que é da segunda carta de São Paulo a Timóteo. São Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça. E tantas outras falas de Paulo nessa sequência, em outros momentos. O que eu tiro disso? Essa perspectiva do pastoreio. Às vezes a gente pinta esse pastoreio, e quando a gente fala pastoreio, não é sacerdotal só. Às vezes a gente fala do pastoreio, o sacerdote, o padre, talvez a freira, o bispo. Entendam que todos nós, discípulos, batizados e batizadas, nós em muitos momentos somos chamados também a pastorear, coordenar a comunidade, o cuidado do zelo na liturgia, o cuidado do zelo na catequese, lá no trabalho nosso, lá na educação, ensinando com amor, lá no cuidado dos filhos, educando como quem tem fé, como quem acolhe o papel de pai e de mãe, como discípulo missionário, como batizado. Então, entenda, só para dar alguns exemplos para dizer assim para vocês, o pastoreio é algo muito amplo e atinge o nosso ser no dia a dia também. Então, aí eu pergunto a vocês, considerando que o pastoreio não é só padre, bispo e religiosos e religiosas, entendendo que o pastoreio é toda a missão que Deus nos dá. Aí eu pergunto para vocês percebem que, humanamente falando, o pastoreio é algo desafiador, não é? É ou não é desafiador? Pastorear, cuidar dos outros. Muitas vezes o nosso pastoreio não é aparentemente ingrato também. A gente dá sem esperar em troca. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A própria figura, o exercício de ser pai e ser mãe, não é algo que se dá sem esperar em troca? Você se doa, trabalha, alimenta, veste, educa, sem saber se vai ter gratidão depois. O pastoreio do sacerdote também. Muitas vezes nós nos doamos por comunidades, por projeto, por uma administração da comunidade, seja econômica, seja pastoral. Sonhamos, lutamos, nos desgastamos e às vezes as comunidades não abraçam. Só para dizer assim, por que São Paulo, São Pedro e tantos outros se doaram com tanto afinco? Por que vocês acham? Que resposta vem à mente de vocês? Quem consegue dar respostas objetivas? Rápidas. Que vem à mente de vocês? O que significa isso? Tá, mas por que pastorear quando não se sabe se vai ter resposta da comunidade? E o que significa a fé deles? Ele renunciou todas as coisas do mundo para poder seguir em Deus e acreditar em Jesus. E para que seguir esse Deus? E se doar tanto, sendo que a comunidade quase nunca retribui. Amor e provisionar. E em vista de quê? É importante. Da salvação. Exatamente.
Olha só como que é interessante. Eu queria chegar aqui com vocês, para vocês entenderem. Quando nós nos doamos, assim como Pedro e Paulo, nós somos desafiados a entender que a nossa doação não pode ter espera de retribuição aqui. Tem muita pregação do Evangelho que ludibria as pessoas na espera de uma retribuição aqui. Se Pedro, Paulo, tantos outros apóstolos, discípulos, santos, missionários, mártires, fossem esperar da comunidade, eles morreriam depressivos e provavelmente pararia o seu projeto evangelizador no começo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não esperamos da comunidade a resposta, nós esperamos de Deus. E o que nós esperamos de Deus não é para agora, é para a eternidade. E é só por isso que teve sentido que Pedro e Paulo e tantos outros chegaram a uma entrega tão radical ao ponto de doar a vida. Se qualquer bem que nós fazemos hoje espera algo para hoje ou para amanhã, nós não vamos ser cristãos. Nós não nos manteríamos cristãos. A nossa espera unilateral precisa ser de Deus e primordialmente da glória. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente pinta a caridade como se fosse algo bonito. A caridade é bonito, é poética. Então assume um projeto para ver de caridade, para ver quantas pessoas carentes vão ser gratas. Ajuda lá na Caritas da igreja para ver. Vai visitar as pessoas carentes, para ver quantas pessoas vão responder com gratidão. O que eu estou querendo dizer? Assim como a caridade e a evangelização não tem retribuição agora. Não é bonitinho assim. Sai em missão de casa em casa para você ver se é bonitinho. Quantas pessoas vão fechar a porta e vão dizer, não, pode seguir a tua missão, eu não quero aqui. Para dizer assim, a missão de Pedro e de Paulo foi desafiadora. Eles receberam muitos nãos. Eles foram lixados, perseguidos, presos, julgados, condenados e martirizados. E por que assumir tanta dor, assim como Jesus assumiu a sua cruz? Repito, porque não se espera daqui, se espera de lá. O dia que a gente começar a seguir a Jesus Cristo, com a espera dele, 100% dele, nós vamos nos tornar cristãos tão autênticos e radicais quanto eles. Enquanto a gente continuar nas nossas carências humanas, esperando as retribuições e o reconhecimento dos outros, nós vamos continuar com um cristianismo medíocre, mediano, morno. Agora, o dia que a gente entender que a nossa espera pode ser só dele, aí a nossa radicalidade vai ser grande. Eu vou dar um exemplo bem mais moderno, bem mais de um milênio depois, São Francisco de Assis. Se vocês pesquisarem a história, por exemplo, de São Francisco de Assis, só para fazer uma comparação para vocês entenderem. Outros santos agora, desses tempos agora, recentemente, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, Santa dos Pobres, aqui no Brasil. Se você pegar a radicalidade de tantos santos, até recentes, nós vamos entender. A radicalidade de muitos santos foi tão forte que eles foram excluídos até das suas comunidades religiosas. Santas como essas que eu citei, chegar ao ponto de ser exclaustrada, que é o quê? Ser separada da comunidade religiosa, ao ponto de as outras religiosas falar, a gente não dá conta de acompanhar você. Vamos exclaustrar a comunidade só para você. Entenderam o que aconteceu? Isso é radicalidade. É isso que São Pedro e São Paulo viveu. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós entendamos isso.
O nosso cristianismo radical, ele só é radical ao ponto de Pedro e Paulo quando nós se entregamos totalmente por Deus. Enquanto a gente continua sendo parcial, querendo recompensas, a gente não vai conseguir entregar a nossa vida de verdade. Então nos desafiemos. Eu confesso para vocês, me desafia celebrar santos como eles. Me desafia muito. Me desafia. E espero que desafie vocês também. Amém? Amém. Vamos professar nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas fundamentais da igreja, supliquemos ao Pai dizendo: Senhor, escutai nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, Senhor, que estivestes ao lado dos perseguidos por testemunhar o Evangelho, fazei que a igreja seja perseverante na missão e anunciadora do vosso reino, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que ensinastes a Pedro que não há glória sem luz, concedei que vossos ministros jamais cedam à tentação de buscar triunfalismo, vazios de amor, de serviço, de compaixão, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que chamaste Pedro e Paulo para serem vossas testemunhas, continuai a despertar pessoas generosas para o serviço do vosso reino, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que reuniste o povo disperso ao redor dos apóstolos, animai vossos fiéis a formar um único corpo, edificado na solidariedade e na comunhão, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que conduziste Pedro ao primário da igreja, protegei e abençoai o Papa Francisco em sua missão evangelizadora, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa comunidade, dos padroeiros de São Pedro, que possa se inspirar cada dia mais no seu padroeiro, de fato, cada um de nós possamos mergulhar no mistério do segmento radical. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas preces ditas e tudo que no silêncio colocamos no altar de Deus. Isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Façamos o nosso ofertório. E Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união.
Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós concedeis a alegria de festejar os apóstolos Pedro e Paulo, o primeiro a confessar a fé em herança de Israel, sobre a herança em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e celebramos dizendo a uma só voz: